volta com a discussão hoje falando sobre a ocupação das escolas. Olha só, essa semana a gente teve recentemente um caso que repercutiu bastante. O jornalista Alexandre Garcia, durante uma entrevista na Rádio Estadão, colocou também no Twitter a seguinte expressão: sugiro que cada invasor de escola, vamos colocar que foi ele que disse isso, entregue uma redação de 20 linhas justificando sua atitude. Eu vou começar logo com a Tamires. Quando vocês receberam essa crítica, como foi que vocês lidaram com isso? Essa é só mais uma das críticas, na verdade, que a gente recebe diariamente, porque ataques, críticas, são coisas que não faltam, sendo que a gente sabe muito bem o que está fazendo, a gente sabe pelo que está lutando, e a gente tenta não se deixar abalar por isso, porque a gente acredita nos nossos ideais. E muitas vezes a gente sabe que essas pessoas são pessoas que vivem em contextos totalmente diferentes e umas que até não vivem, mas se consideram. E não levam em consideração o coletivo, não levam em consideração o próximo e o quanto aquilo ali afetaria toda a comunidade no geral. O que nós não concordamos é com uma tentativa de criminalização do movimento. Por exemplo, rechaço a ideia de invasão, até porque, como mencionei em outro momento, eu não vejo dessa maneira. Eu acho que a instituição é uma instituição pública, portanto os estudantes estão no seu lugar, estão discutindo a educação pública dentro de instituições públicas de uma forma ordeira, constitucional. Nós não temos em âmbito de IFPB nenhum registro de violência, nenhum registro de depredação do patrimônio público. Portanto, nós entendemos que é um movimento que, acima de tudo, tem se pautado pela legalidade e pelo respeito uns aos outros e também pelo respeito ao próprio patrimônio. Então, nós não concordamos com essa ideia de invasão e que é, inclusive, um conceito bastante perigoso, porque se você aceita, admite que há invasão, daí para você criminalizar e buscar, é um passo, e nós não compreendemos dessa maneira. Nós respeitamos, como eu falei anteriormente, achamos que é legítimo e que os estudantes estão no seu espaço, estão na sua escola, numa escola que é pública. E não são invasores nem criminosos na medida em que todos os atos estão pautados dentro da legalidade e do respeito, como nós colocamos anteriormente. Pois é, inclusive, o ministro Gilmar Mendes disse antes das eleições que os protestos eram legítimos, mas que era preciso respeitar direitos. Isso quando os jornalistas questionaram ele sobre essas ocupações nas escolas de todo o país. E aqui parece que houve diálogo e a eleição aconteceu nos espaços ocupados, como a gente tinha falado no bloco anterior. Essas críticas ajudam a empurrar os jovens para continuar mais em cima? É o gás? Olha, eu não sei se isso seria positivo para ampliar os movimentos, mas certamente são, especialmente a declaração do Alexandre Garcia, do jornalista, uma versão bastante preconceituosa acerca de um movimento legítimo, democrático, constitucional, legal, previsto na ordem constitucional. Os estudantes estão ocupando as escolas para preservar as instituições públicas e não para destruí-las, depredá-las, ou qualquer coisa. E preservar exatamente das iniciativas de destruição do sistema educacional que estão postas em jogo pelo governo e pelo Congresso Nacional. Então nós temos, de um lado, uma parcela da sociedade, os estudantes, lutando para preservar o sentido público e universal da educação, e do outro lado, o governo e o Congresso Nacional tentando desestabilizar e desorganizar o sistema educacional que já existe há décadas. Então eu acho que é infeliz a frase do Alexandre Garcia, procurando tributar a ação dos estudantes a uma invasão. Invasão é prescrito pelo Código Criminal. É crime invasão de propriedade pública ou privada, sem autorização. Mas ocupação é também previsto enquanto expressão da livre manifestação, da livre organização, da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento. Nós não podemos abdicar da liberdade de pensamento, da liberdade de expressão, da liberdade de organização e de manifestação por conta de um ou outro intérprete que vê criticamente essa ação. Eu acho que nesse momento em que nós estamos com a democracia em frangalhos no país, é mais do que necessário
que toda a sociedade se engaje, milite em prol da democracia através de fórmulas democráticas, que preservem direitos, liberdades e o patrimônio público, preserve os direitos e a universalidade da educação. Então, eu acho que eu concordo em parte com o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, quando ele tributa a legitimidade a este movimento. Acho que é um movimento legítimo. Podemos questionar, eventualmente, a forma como ele se dá em um ou outro local, mas, no geral, nós vemos que são movimentos organizados, são movimentos que têm uma base legítima para a sua execução. Todas as deliberações são aprovadas por assembleia, há grandes negociações com gestores públicos das instituições, com professores, com diretores. Portanto, eu acho que legitimidade está garantida. Agora, se há problemas na forma de organização, esses problemas devem ser superados como foram superados no período eleitoral. As sessões eleitorais foram transferidas e tudo transcorreu de forma normal, constitucional e legal. É preciso preservar direitos dos eleitores ou direitos daqueles que vão fazer o Enem, mas é preciso preservar, antes de tudo, as liberdades cidadãs. E as liberdades cidadãs envolvem o direito legítimo de manifestação. Por isso eu acho que, claro que sempre haverá críticas, mas essas críticas eu acho que vão ser superadas pela prática que os estudantes estão demonstrando. A gente está com o tempo estourado, mas eu queria deixar um espaço para cada um fazer uma consideração final a respeito das ocupações das escolas. Eu vou começar com a Tamires. Na verdade, eu vou fazer mais um apelo a todos os estudantes, a toda a população no geral. Pra gente, o momento agora é da gente se unir. É momento de união, é momento de luta. Então, eu peço que leiam não só a parte a favor, mas leiam contra também, para vocês entenderem, vocês formarem suas ideias e realmente poderem ter argumentos sobre o que vocês estão falando. Dizerem por que são contra, dizerem por que são a favor. Não só pegar informações aqui ou ali. E o momento é de união e de luta. É o que a gente está precisando agora e todo apoio é bem-vindo. Conversem com seus amigos, procurem se informar. E a gente está caminhando agora para o dia 11, um movimento de ocupação geral no Brasil, todas as cidades, todas as capitais. Vamos para a rua, vamos lutar, porque é só assim que a gente vai conseguir nossos direitos. É assim que a gente vai conseguir mostrar que a gente não está concordando com essas medidas que estão sendo impostas. E não só para o dia 11, dia 13 também de dezembro, na votação da PEC, a gente está na luta. O nosso movimento não vai parar agora. Enquanto tiver pelo que lutar, a gente vai continuar lutando. E quando não tiver também, a gente vai continuar se informando para saber que a gente está exercendo o nosso direito de cidadão. Então, o que eu deixo realmente é um apelo para que as pessoas se informem, procurem saber o que realmente está acontecendo e possam exercer seu direito de cidadania. Perfeito. Obrigado. Só lembrando que recentemente nós fizemos 2 programas em discussão, um sobre a mudança na grade curricular do ensino médio e um outro programa que nós fizemos sobre a PEC 241. Então você pode assistir esses 2 programas, eles já estão na internet, no youtube.com/legislativopb. É um ótimo programa para você poder também se informar melhor sobre esses 2 assuntos. Manuel, muito obrigado, viu, por ter participado. Eu que agradeço, Rafael, a oportunidade e queria deixar uma mensagem final, uma reflexão final, dizendo o seguinte: nós também vemos esse momento em que se passa o nosso país com muita preocupação, né? Também receamos que algumas destas reformas possam prejudicar de alguma forma a educação pública do país e aceitamos plenamente a pluralidade de ideias. Eu acho que esse é o caminho, a pluralidade de opiniões. Agora, o que nós esperamos é que as manifestações dos estudantes sejam também respeitadas e nós acreditamos que, como produto de tudo isso, a gente possa ter um país fortalecido do ponto de vista da democracia e que a gente possa ter uma educação pública que não retroceda, que garanta e amplie o processo de inclusão social que vem se verificando. Hoje, por exemplo, o Instituto Federal da Paraíba tem mais de 70% dos seus estudantes com renda per capita de até 1,5 salário. Esse é um compromisso social que a gente pretende preservar e do qual a gente não pode abrir mão.
A educação, claro que sozinha não transforma a sociedade, mas é um meio fundamental para se pensar a emancipação de um povo. E nós queremos o fortalecimento da educação pública no Brasil. Obrigado mais uma vez. Obrigado também, José Artigas, nosso cientista político. Obrigado. Eu agradeço e agradeço a TV Assembleia. Ok. Infelizmente a discussão teve que terminar por aqui, mas ela pode continuar aí do outro lado da telinha. O senhor escutou muitos argumentos diferentes aqui. Então leve esses argumentos para discutir com os amigos, com a família, na escola, no trabalho, na faculdade, enfim. E nunca deixe de se informar, sempre com qualidade. Só assim você vai ter uma boa opinião formada sobre o assunto. Até o próximo programa.